Nos nossos estudos sobre batalha espiritual, eu quero falar hoje de uma das maiores batalhas que foram travadas para o bem da humanidade. Foi o momento, irmãos, que está relatado em Lucas, capítulo 22, a partir do versículo 39. Quando Jesus subiu no alto monte para orar, no monte Getsemane, subiu ele, Pedro, Tiago e João. E ele disse para os 3 discípulos: fiquem aqui e orem por mim, porque o espírito está pronto, mas a carne ainda está temerosa, entendeu? E subindo lá nos altos montes, irmãos, começou a orar, começou a interceder, e diz a palavra do Senhor que Jesus transpirava durante a oração, porque ele estava num momento de batalha espiritual, no momento ele que confrontava o mundo espiritual. E diz que neste momento Deus deu ordem a um anjo, e este anjo veio, irmãos, e abraçou Jesus e ficou abraçado a Jesus, enquanto Jesus orava e intercedia. E a Bíblia diz que o Senhor chegou no momento da sua oração, ele começou a se agonizar, ele começou, irmãos, a interceder com tanto fervor, que ele começou a transpirar sangue. Ele não suava mais suor normal, irmãos, mas ele suava sangue. Neste momento, Jesus estava sendo o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Neste momento, irmãos, o Senhor Jesus já estava vencendo o inferno, ele já estava vencendo principados, potestades, dominadores, e estabelecendo o reino de Deus. E chegou numa hora da batalha, irmãos, Jesus disse para o Pai: Pai, todavia, se possível, passa de mim este cálice sem que eu prove dele, mas todavia, meu Deus, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Amém? E, irmãos, naquele momento, Jesus, ele aceitou, ele se submeteu ao plano de Deus para nos resgatar, em primeiro lugar, por amor a Deus, para honrar a Deus, e em segundo lugar, irmãos, para nos resgatar, para resgatar o homem que se havia perdido por causa do pecado. A Bíblia diz que o primeiro Adão foi feito alma vivente, mas o segundo Adão, que é Jesus Cristo, ele foi feito em alma vivificante. Através de Jesus, Deus nos reconciliou com ele. Jesus trouxe o ministério da reconciliação, reconciliando o homem com Deus através da sua obediência e através do seu sacrifício, entendeu, irmãos? E depois que Jesus orou, irmãos, ele venceu a batalha. A crucificação foi só uma consequência, uma continuidade desta batalha, porque naquele momento que Jesus aceitou, ele já nos deu a vitória. E ele se levantou, e quando ele se levantou, irmãos, ele viu os discípulos, e os discípulos estavam, diz na palavra lá, dormindo de tristeza. Eles não tiveram forças para lutar, eles não tiveram força para interceder. E Jesus disse: dessa maneira, nem por uma hora vocês puderem interceder por mim, levantai-vos, vamos embora daqui. Jesus entendeu naquele momento, irmãos, que tudo que ele faria seria para fortalecer o homem, porque o homem não tinha forças para lutar, o homem não tinha forças contra o pecado, mas Jesus disse: eu venci o mundo, e vós também vencereis se estiveres em mim. Jesus é o nosso Salvador, irmãos, porque só através dele eu consigo a remissão dos meus pecados, o perdão, porque a Bíblia diz que se o Filho de Deus nos perdoar, se o Filho de Deus nos libertar, verdadeiramente sereis livres, entendeu? Então o Senhor Jesus veio a este mundo e fez tudo o que Deus esperava que ele fizesse. Ele nos trouxe a palavra. Jesus disse: a palavra que eu vos tenho pregada, ela não vem de mim, ela vem do meu Pai, e eu só posso fazer as obras que eu faço porque o meu Pai está em mim. E antes de ser crucificado, irmão, Jesus orou e intercedeu por nós de uma maneira tão linda. Se eu não me engano, está em São João 17, Evangelho de São João. Jesus disse dessa maneira: Pai, da mesma maneira que o Senhor é em mim, e por isso eu posso fazer as obras que eu faço, eu também quero ser neles. Da mesma maneira que o Senhor está em mim, eu também quero estar neles. Então naquele momento Jesus orou, intercedeu para que o Espírito Santo viesse habitar dentro de nós,
da mesma maneira que o Espírito Santo veio habitar em Jesus Cristo. A Bíblia diz, irmãos, que Jesus, ele não nasceu de homens, ele foi gerado pelo Espírito Santo no ventre de Maria, mas Jesus sempre foi o Filho de Deus. Então Jesus, irmãos, louvado seja Deus, sempre foi o Filho de Deus aqui na terra, mas até 30 anos de idade ele viveu normalmente, esperando o momento certo. E João Batista, irmãos, estava pregando o arrependimento no deserto, e as pessoas iam porque as pessoas queriam uma nova vida, um novo entendimento, uma nova chance. E João Batista dizia: arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino de Deus, e arrependei-vos, porque o machado já está no tronco da árvore. Todo aquele que produz bom fruto permanece, mas aquele que não produz bom fruto será cortado e lançado no fogo. E fazendo esta pregação, irmãos, muitos vinham e se batizavam nas águas. Estando João Batista batizando, sabe quem apareceu? O próprio Jesus. E quando João Batista olhou para Jesus, ele disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E chegando Jesus para ser batizado por João Batista lhe disse: não, Senhor, de maneira nenhuma. Como posso eu batizar o Senhor, se eu careço ser batizado por ti? E Jesus disse: João, deixa, porque nos convém fazer a vontade de Deus. Mas João Batista disse: Senhor, eu não sou digno de me abaixar e soltar as correias da tua sandália. E o Senhor vem a mim. E pela insistência de Jesus, irmãos, João Batista batizou Jesus nas águas do Rio Jordão. E tudo que Jesus fez, ele fez para nos dar o exemplo. Jesus se batizou na idade adulta. Jesus se batizou consciente do que ele estava fazendo, e nós também fazemos isso. E a Bíblia diz que quando Jesus saiu das águas, irmãos, o Espírito Santo veio na forma de uma pomba e pousou sobre Jesus. E a Bíblia diz que se ouviu uma voz do céu que parecia um trovão, que disse assim: este é o meu filho amado, a eles você devem ouvir, a ele vocês devem ouvir, entendeu? E Jesus na mesma hora disse: essa voz, ela não veio por amor a mim, mas ela veio por amor a vocês, entendeu? E a partir daquele momento o Espírito Santo dirigiu Jesus, e Jesus passou 40 dias no deserto e venceu o deserto. Israel, quando saiu do Egito, era para percorrer aquele caminho em 40 dias, mas demoraram 40 anos, entendeu? E Jesus venceu o deserto em 40 dias, para mostrar que nós vencemos através do poder do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo está em nós, irmãos, nós vencemos a batalha. E Jesus só pôde vencer a tentação de Satanás no deserto. Temos poucas referências dessas tentações, irmão, mas foi algo muito profundo, algo que a nossa mente humana não vai poder entender agora. Mas Jesus venceu todas as batalhas. E depois que Jesus venceu a batalha no deserto, diz a palavra do Senhor que os anjos do céu desceram e o serviram com pão, com água, com as melhores coisas, eles alimentaram a Jesus Cristo, entendeu? Então Jesus, irmãos, ele é o nosso Salvador. Em nenhum outro há salvação. Existem outras religiões? Existem. Existem outros deuses? Não, são falsos deuses, são demônios que se transfiguram em várias entidades dizendo que são deuses, mas não são. São espíritos enganadores. Todos aqueles, irmãos, que não são de Deus, são espíritos enganadores. O único caminho que nos leva a Deus é Jesus Cristo. O próprio Jesus disse: aquele que comigo não ajunta, ele espalha. Amém? E Satanás, ele se transfigura em anjo de luz, para que, se possível fosse, enganasse os escolhidos, irmãos. Quando Satanás caiu na terra e ele conseguiu enganar Adão e Eva, ele tomou autoridade sobre este mundo. Tanto isso é verdade, as pessoas, quando a gente fala que o mundo é do diabo, nossa pastor, que absurdo, que mentira. Mas quando Jesus estava no deserto, Satanás transportou Jesus para o alto do templo, para o pináculo do templo, para o lugar mais alto lá de Israel, e disse dessa maneira, mostrando o mundo, ele disse: este mundo é meu, me foi dado e é meu, e dou a quem a quiser.
se prostrado me adorares, tudo te darei. Então o mundo pertence ao maligno, irmãos, e Jesus vai voltar para buscar a sua igreja, entendeu? Jesus vai vir buscar a sua igreja, não o mundo. Essa terra vai pegar fogo, irmão. Jesus não vai pisar nessa terra mais, ele vai vir sobre as nuvens com grande poder e glória para resgatar a sua igreja, os seus escolhidos, amém? Quando Jesus orava, irmãos, pouco antes da crucificação, ele orou desta maneira, dizendo assim: Pai, eu não rogo pelo mundo e nem pelas pessoas do mundo, mas eu rogo por aqueles que o Senhor me deu, porque são teus, e eu rogo também por aqueles que através do teu evangelho hão de crer em mim. Por estes eu rogo, por estes eu intercedo. Então, irmãos, não são todos que são filhos de Deus. Filho de Deus é aquele que aceita Jesus como Senhor. A adoção de filho de Deus, ela passa por Jesus Cristo, ela vem através de Jesus, amém? Então tudo é criação de Deus, tudo é criatura de Deus. Jesus fala lá nos primeiros capítulos do Evangelho de João, que Jesus veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas todo aquele que recebeu, ganhou o poder de ser chamado filho de Deus, amém? Então, irmãos, tudo que eu preciso para me salvar, para ter uma transformação de vida, uma mudança de vida, está em Jesus Cristo. A resposta, a alegria, a satisfação, a plenitude, entendeu? Irmãos, aquele que tem Jesus, ele vive em novidade de vida. Para cada manhã há o milagre de Deus. Jesus venceu, entendeu? Quando ele aceitou ser crucificado por nós. E Jesus venceu quando ao terceiro dia ele ressuscitou, amém? A Bíblia diz que o Senhor Jesus, ele ressuscitou ao terceiro dia. Ele venceu a morte, vencida foi a morte sobre a vida, amém? Vencida a vida, vencida a morte pela vida, pelo sangue de Jesus. E a Bíblia diz que o Senhor, descendo ao inferno, despojou, quer dizer, tirou o poder de principados, potestades e dominadores e triunfou sobre eles, os deixou nu, sem autoridade, sem poder, esvaziou as cadeias, amém? E tomou da mão de Satanás as chaves que Adão tinha dado a Satanás. Jesus tomou, Jesus venceu a morte e hoje ele se assenta à direita de Deus Pai, aonde ele intercede por nós. E Jesus disse: eu vou, por estava aqui na terra, porque se eu não for, o Espírito Santo não virá, mas indo eu e cumprindo tudo aquilo que o Pai me determinou, eu me assentarei à direita de Deus e enviarei o Espírito Santo. O Espírito Santo é a presença de Deus em nós. O Espírito Santo de Deus é o plano que o Senhor estabeleceu para nos resgatar e para nos unir novamente ao Pai. Através do Espírito Santo, que veio através de Jesus, eu tenho a comunhão plena com Deus, amém? O Senhor nos religou com Ele, nós somos um com Deus, nós nos assentamos com Cristo nos lugares celestiais, porque Jesus deu uma promessa: onde eu estiver, que eles estejam também, amém? Irmãos, a Bíblia diz algo tão lindo, que Jesus disse assim: se vós me amardes e as minhas palavras estiverem em vós, eu rogarei ao Pai, e nós viremos e faremos morada em nós. Então Jesus, ele venceu a minha morte, amém? Para que eu pudesse vencer, amém? Jesus morreu a minha morte para que eu vivesse a sua vida. Através da sua morte e ressurreição, eu ressuscitei com ele. Aquele que tem Jesus, irmãos, ele é nova criatura. Então Jesus venceu batalhas por nós, entendeu? Irmãos, é tão interessante. Lê o Salmo 22. O Salmo 22, há quase 500, 600 anos antes de Cristo, já profetizou a agonia do Messias na cruz. Salmo 22, você vai ver tudo que Jesus passou naquela cruz por nós. Lê esse salmo, medita nessas palavras e vê como Deus, ele tem propósito em todas as coisas. Irmãos, esse canal, o canal Farol e Natureza, clica no sininho, se inscreve no canal, compartilha esses estudos, porque conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Deus te abençoe.